últimos tempos, muito tem se falado sobre os transtornos alimentares, como a anorexia, em que a pessoa simplesmente deixa de comer, ou a bulimia, em que ela provoca o próprio vômito. Então, são transtornos, distúrbios que realmente prejudicam muito a saúde das pessoas e doenças graves. E agora, a gente descobriu mais uma doença realmente relacionada aos distúrbios alimentares, que é a ortorexia. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com a nutricionista Isabela Santiago Ribas. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. Isabela, ortorexia, o que significa essa doença? A ortorexia é uma doença ainda pouco conhecida, né? Então, na verdade, ela está numa preocupação excessiva com alimentos naturais. Então, as pessoas ortorexas acreditam que somente alimentos naturais, como cereais e vegetais, são saudáveis. Eles são saudáveis sim, mas só que quando chega num extremo de consumir somente esses alimentos, passa a ser prejudicial à saúde. Então, na verdade, é o excesso de alimentos saudáveis mesmo, como cereais, frutas, em que as pessoas não utilizam carne. Isso, eles deixam alguns alimentos específicos? Isso, eles deixam de consumir carne, então nada de gordura, eles trocam uma torta de chocolate que de vez em quando não é prejudicial a ninguém por uma fruta, como sobremesa, eles não consomem leite e derivados, né? Então eles deixam de consumir esses alimentos e passam a comer, por exemplo, só vegetais. Então eles são bem extremistas nesse ponto. O que é muito prejudicial também. E, ao contrário do que pensam, não é uma alimentação saudável. Não é, né? Porque a gente não é uma alimentação saudável, adequada, a gente precisa de todos os nutrientes. Então, quando você deixa de comer algum tipo de alimento, acaba que você não consome os nutrientes necessários para a nossa vida. Isabela, e como que surge esse problema? Você já explicou que as pessoas se alimentam sempre das mesmas frutas e os mesmos alimentos realmente. Mas como que vocês diagnosticam que a pessoa está com aquele problema? O problema ele inicia com essa preocupação. Então, por exemplo, a pessoa vai no nosso consultório e aí a gente percebe que ela passa o que ela come pra gente. Então a gente observa que elas deixam de comer vários alimentos comendo um específico, né? Então ele inicia com essa preocupação de manter uma vida saudável. Isso já caracteriza a ortorexia. Sim. Então quando eles nos relatam o que eles consomem e que a gente percebe que é só alimentos que eles consideram saudáveis, já pode ser diagnosticado. E quais são as consequências, Isabela, desse uso contínuo de poucos alimentos, né? As consequências são inúmeras, né? Então, que causam um grande prejuízo à saúde, podendo levar a uma anemia, carências vitamínicas, porque geralmente esses pacientes, por exemplo, não fazem consumo de nenhum alimento de origem animal. Então, eles deixam de consumir proteína, ferro, cálcio, até mesmo vitamina B12. Então, por exemplo, você não consumindo cálcio, ao longo da sua vida, você pode, numa fase maior, você pode ter uma osteoporose, por exemplo, né? Então, isso tudo leva a prejuízos mesmo à saúde. Então, existe alguma ligação entre ortorexia e anorexia? Pode existir alguma ligação? Pode existir. A anorexia é o quê? É a quantidade de alimento que a pessoa vai ingerir, né? Então, ela está preocupada com a quantidade. Então, aquela preocupação, assim, em manter o peso, de sempre ser magra, né? Preocupação mórbida com o controle de peso. E a ortorexia é o tipo do alimento que ela vai comer. Então, tem alguns estudiosos que falam o seguinte, que a ortorexia ela pode ser um desdobramento da anorexia. A pessoa ela deixa de comer alimentos, né? Então ela diminui a quantidade e passa a comer esses alimentos saudáveis. E mesmo talvez para bulimia também. Pode se desdobrar em uma bulimia? Pode. É um transtorno alimentar. Um transtorno alimentar. Mas a bulimia é a quantidade de alimentos, mas seguida de vômitos, né? Então pode virar um desses dois. Tá? Qual que é o tratamento da pessoa que sofre da ortorexia? O tratamento é o seguinte, ele é psicológico, psiquiátrico, a gente tem que trabalhar essa pessoa, né? E o nutricional também. Então, dentro de um conjunto, de uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem um psicólogo, um psiquiatra, até mesmo um endocrinologista, a gente entra com a nutrição, com a reeducação alimentar.
Então, a gente pega esses alimentos que são importantes no nosso dia a dia e mostra para a pessoa a importância deles estarem consumindo. Então, a gente trabalha mesmo com uma reeducação alimentar mostrando que uma dieta balanceada é onde a gente tem todos os nutrientes necessários, né, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento. E a ajuda psicológica também é fundamental nesse caso. Também, fundamental, né? Porque a gente vai trabalhar com a questão alimentar, mas o psicológico da pessoa fica muito abalado. Até eu acredito o lado social também da pessoa que abala, não é verdade? Uma confraternização com os amigos, com a família, com certeza é muito prejudicada. Porque os ortoréxicos, eles têm essa mania de ser saudável ao extremo. Então, eles deixam de lugares, por exemplo, casa de amigos, restaurantes, se isola. E eles têm uma preocupação muito grande também com a forma de preparo do alimento. Então, assim, eles ficam muito preocupados com a higiene, como o alimento foi preparado de um modo geral, onde comprar, como o produto está estocado na prateleira. Então, ele tem essa preocupação. Aí ele se isola, né, de ir à casa de um amigo para ficar somente no ambiente dele comendo a comida que ele acha saudável. E pessoas de todas as idades podem estar sujeitas à ortorexia. Não tem idade mais específica para isso? Não, não tem. Não tem idade. Hoje em dia, na nossa sociedade, está tendo um número grande de obesidade, doenças do coração, né? E as pessoas, como eles estão ouvindo muito, eles acham que, então vamos comer saudável. E acaba pecando por esse lado, né? Então, as idades atingem de um modo geral. Então, vamos relembrar, Isabela, para as pessoas que estão nos assistindo, como que deve ser, então, uma dieta balanceada, equilibrada, para que as pessoas realmente não exagerem muito? A dieta equilibrada ela deve conter todos os nutrientes necessários de acordo com a pessoa. Então, de acordo com o sexo, com a idade, de acordo com o tipo de atividade física, deve ser uma dieta balanceada, né? Então, onde a gente tem todos os nutrientes necessários. Então, ela deve ser qualitativamente adequada, né? E quantitativamente. Então, a gente não pode achar que comer pouquinho é saudável, porque enquanto a gente tem que ter um metabolismo do nosso organismo. Então, a gente deve comer de uma forma adequada. Um cuidado que as pessoas devem ter justamente porque todo mundo quer uma alimentação saudável, mas às vezes chega ao extremo. O que a gente tem que ficar muito atento é com esse extremo. Então, a gente deve comer sim de forma saudável, mas de vez em quando, por exemplo, uma carne magra, tá? Ela tem gordura. Então, a gente não vai abolir essa carne magra, porque a gordura dessa carne é saudável para a gente, né? Então, a gente não pode ser extremo. Então, a gente tem que ir balanceando mesmo. Pequenas quantidades também de alguns alimentos não vão prejudicar quem tem uma saúde, né? Não prejudica. O médico autoriza, pode comer alguns alimentos que não tem problema. Não deve também cortar tudo, né? Porque cortar tudo chega a essa questão da falta de nutrientes que é necessário para o nosso organismo, né? Então, a gente tem que, na verdade, adequar essa alimentação de acordo com cada pessoa, né? Esses distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, ortorexia, tem preocupado muito, né? Muito. Muito, porque... Tem crescido o número de pessoas com esses problemas. Tem sim. E hoje em dia todo mundo está muito preocupado com a alimentação, com a saúde, de uma forma geral, né? E isso acaba prejudicando. Então, isso acaba levando a um transtorno alimentar mesmo. Pessoas de todas as idades, então, devem se cuidar e prevenir também atividade física, consultar sempre o médico, é interessante, É interessante. Porque eu falo assim, a gente tem que ter uma dieta equilibrada, né? Horas de sono tranquilo e fazendo uma atividade. Sempre quando tiver algum problema e achar que alguma coisa está errada, procure um médico, né? Ou até mesmo um nutricionista para a gente poder chegar ao destino e buscar, né? A gente tem que agir muito rápido com essas pessoas, né? Para não chegar num grau grave, né? Então, a gente tem que dar um atendimento muito rápido com essas pessoas. Ok, muito obrigada, Isabela Santiago, nutricionista, nos explicou a importância de nos cuidarmos cada vez mais contra essas doenças, distúrbios alimentares.